Boa noite, amados. Graça e paz do Senhor Jesus. Para a felicidade de muitos e para a tristeza de outros, hoje sou eu quem vou trazer a palavra. Antes de iniciar a ministração da palavra, queria trazer aqui, falar com os amados irmãos sobre a nossa irmã Márcia Chagas. Ela foi para Curitiba se preparar ainda mais. A Márcia, ela já terminou o seminário Betel, mas ela foi lá se preparar para algo específico, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, e ela deixou essas camisas, né, para que a gente pudesse estar comprando e ajudando a mantê-la, né, lá durante esse período. Então, se você deseja ajudar a Márcia, tem algumas camisas ali fora, ali já estendida ali. A Rebeca vai estar ali responsável por vender as camisas, tá bom? Então, missões a gente já sabe, eu já falei isso aqui várias vezes, a gente faz intercedendo, né? A gente faz contribuindo e a gente faz, né, fazendo, né, indo lá para o local, mas nem todos, né, todos temos uma missão, mas nem todos têm algo específico de ir para tal lugar, mas a gente pode ajudar aqueles que Deus tem chamado para ir. Além disso, eu também tenho aqui algo muito interessante também, são pulseiras com as cores do plano da salvação. Então, se você também pode comprar, e tudo que for arrecadado também vai ser enviado para a Márcia. Então, se você tem alguma dificuldade de evangelizar alguma pessoa, esse papelzinho aqui atrás, aqui dentro do saquinho, ele traz todas as informações sobre as cores. Então, fica muito mais fácil. Então, essa pulseira aqui, você vai ser abençoado, porque você vai poder evangelizar alguém. Você vai estar abençoando a Márcia e também aquela pessoa, né, que você está entregando a pulseira e está falando, principalmente a essa pessoa que você vai estar falando do plano de salvação para a vida dela. Amém? Então, é só nos procurar depois. Nós estamos aí também nesse intuito aí de ajudar a Márcia a finalizar lá o curso dela. Muitos sabem, né, que eu estava lá em Pingueira e por causa de alguns motivos, né, que eu não esperava, acabei voltando para o Rio, né, e como Deus está no controle de todas as coisas, foi um pouco antes da pandemia, do início da pandemia. E eu lembro que o pastor Benoni, desculpa, tá, gente, eu tenho que falar, mas é uma pessoa que é muito importante na minha vida, então, assim, vai ser constante eu falar dele ou lembrar dele, né? Pastor Benoni foi lá em Pingueira e me trouxe de volta, porque minha esposa, a Carol, e a própria igreja aqui tinha percebido que já tinha algo estranho comigo, que eu precisava realmente de um tratamento, e eu voltei para o Rio, voltamos para o Rio em dezembro de 2019, e março de 2020 chegou a pandemia. E aí a gente foi entender realmente, né, que Deus está no controle de tudo. Com a nossa vida lá em Pingueira, com a pandemia, seria muito mais difícil, e nós podemos estar aqui. E aqui, passado algum tempo, né, a gente não consegue ficar muito tempo parado, a gente sempre está perturbando aí os pastores, querendo fazer, mas os pastores têm uma paciência, assim, né, muito grande. Calma, calma, não é chegada a hora, mas a gente vai se virando, né, a gente vai, né, esperando, né, a direção de Deus, naquilo que Deus deseja conosco. E aconteceu que agora, a mesma coisa que eu fazia lá em Pingueira, eu estou fazendo aqui no Rio de Janeiro. Eu estou em 2 projetos, com projetos de plantação de igreja. Um na comunidade do São João, no Engenho Novo, o outro na comunidade do Encontro, no Grajaú. Comunidade do Encontro, para quem não sabe, é aquela
na Grajaú Jacarepaguá, daqui para Jacarepaguá, aquela comunidade assim do lado esquerdo, né? Você subindo do lado esquerdo. Então, nós estamos ali, através das atividades ali, buscando relacionamento ali, principalmente com as crianças, para alcançar as famílias e ali testemunhando, pregando, né, do amor de Deus para eles, para que possamos ali conseguir discipulá-los, falar ainda mais, aprofundar na palavra do Senhor. O projeto do São João, ele já existe há algum tempo, ele já tem cerca de 8 anos. O projeto do encontro, ele é novo, ele tem 2 meses que está acontecendo. E para que vocês possam perceber a importância, que muitas vezes a pessoa ouve assim, o que você está fazendo lá na comunidade? Estou ensinando futebol, estou jogando futebol com as crianças, né? Aí as pessoas podem pensar que, por acaso, vai lá para brincar, né, o que o futebol pode passar por aquela pessoa, o que o futebol pode influenciar na vida de alguém, na vida de uma família, na vida de uma comunidade inteira. Aí, a primeira coisa que a gente responde é que o futebol é apenas uma ferramenta. O futebol, o esporte em si, é apenas uma ferramenta de aproximação na vida das pessoas. Uma vez eu brinquei até com o pai lá, que foi fazer a inscrição do filho. Eu expliquei qual é o objetivo do projeto, que não é ensinar o futebol, é falar da mensagem de salvação de Jesus Cristo para ele. Porque o que vai mudar a realidade, a vida de alguém, não é o futebol, é a mensagem de salvação. É eles entenderem de quem é Jesus Cristo. É isso que muda a realidade, a vida de uma pessoa. E eu brinquei uma vez com o pai, eu falei assim, se eu chego aqui com um microfone, com uma caixa de som, com uma Bíblia debaixo do braço e começo aqui a pregar, todo mundo vai embora, todo mundo vai se afastar, ninguém vai ficar. Mas nós chegamos lá no morro do encontro com material esportivo, com bolas, e para a glória de Deus, já são mais de 20 crianças inscritas só no projeto esportivo. Além do projeto esportivo, nós oferecemos reforço escolar e ainda está para começar a aula de música, isso no Morro do Encontro. No Morro do São João, como o projeto é mais antigo, né, já existe uma referência do projeto ali no local. O Jean, que é o coordenador, ele fez uma pesquisa entre os atletas, entre as crianças que participam do projeto e com os pais. E foi crianças numa faixa etária que a gente atende de 7 a 16 anos, no Morro do São João e no Morro do Encontro. E no Morro do São João, foi perguntado para as crianças e para os pais, o que vocês têm aprendido no projeto? Aí a maioria respondeu, dominar a bola, não xingar, não brigar, ler a Bíblia, respeitar o professor, tocar mais a bola, levantar a cabeça e não desistir dos seus objetivos, orar, amar a Deus e respeitar o próximo. Por que o projeto é importante na comunidade? Para acolher mais as crianças, para que as crianças não entrem na vida do crime, para ocupar o tempo das crianças, O que o projeto tem acrescentado ou tem ajudado em alguma coisa na sua vida, escola ou em casa? No desenvolvimento, respeitar a mãe, aos pais e aos professores, amar ao próximo, na educação, no respeito, ler a Bíblia, na piedade e admitir o seu erro. O que o projeto é para você? Diversão, um foco para ensinar a jogar futebol, uma segunda casa, ajudar a seguir os meus sonhos. O que vocês acham que tem de mais importante no projeto? O ensino sobre Deus. Aprender o ensino sobre futebol e a bondade dos professores nos ensinando. E o que vocês mais gostam do projeto? Jogar futebol, saber sobre Deus.
Qual é o maior sonho de vocês? Ser jogador de futebol, ser goleiro, ficar muito rico, ser jogadora, ser professora, ser lutador, ser bombeiro e ser médico. E aí, uma última pergunta. Vocês já viram algum tipo de violência na comunidade? 98% das pessoas que foram perguntadas, 99% das pessoas que foram perguntadas disseram que sim, que já viram algum tipo de violência ali na comunidade. Lembrando que essa pesquisa foram feita com crianças de 7 e adolescentes até 17 anos, além dos pais deles também que foram chamados. Então, mostrar quanto é importante a igreja estar naqueles lugares onde muitas vezes o Estado não está, né? Os governantes esqueceram, né? Muitas vezes muitas crianças, eu pude participar de uma reunião, ainda mais dos mais velhos, a revolta deles com o pai, com a paternidade. Eles não entendiam porque o pai o abandonou, porque o pai tinha um menino lá que chegou ao choro, porque o pai, 12 anos que ele não vê o pai, e o pai dele está vivo, mora no Rio de Janeiro, mas o pai dele não vai encontrá-lo, o pai dele não quer saber dele. Então, assim, se o pai desistiu, se o pai não quer, nós, como igreja, devemos estar ali, amando ali aquele jovem, aquele adolescente ali, mostrando para ele que, apesar da situação, apesar do local, apesar das circunstâncias, Deus o ama, e Deus tem um plano para a vida dele ali. Amém? Dito estas coisas, convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de Atos, capítulo 8. Venho falar sobre algo muito interessante. O tema que eu trouxe para essa mensagem é missões ao meio ao sofrimento. E interessante a gente, quando nós vamos pesquisar a Bíblia, olhar a Bíblia, né, ler a Bíblia, a gente percebe que grandes acontecimentos feitos por Deus, que aconteceram, né, que Deus proveu, que Deus fez, que Deus livrou, esses grandes acontecimentos vieram após um tempo de sofrimento, seja individual, ou seja, da própria nação de Israel, ou seja, do próprio mundo. E aí, eu lembrei de 3 nomes que todos conhecem. José, ele, na sua família, José já sofria com a perseguição dos irmãos. Os irmãos tinham inveja dele, porque ele era o mais querido, né, e ainda ele deu aquele mole, né, de contar o sonho que ele tinha, que Deus tinha mostrado para ele, o que aumentou a inveja ainda mais dos irmãos, que culminou, né, a gente sabe a história, eles queriam matá-lo, mas chegou lá, né, não mataram, jogaram lá na cisterna, no poço, e resolveram, né, agora vendê-lo como escravo. Aí imagina esse garoto, que desde a sua família está ali sofrendo, né, com os irmãos, agora vira escravo, chega ao Egito como escravo, ajuda lá as pessoas e tal, chega a certo ponto ali, correr da mulher de Potifar, e por causa disso volta para a prisão, e fica ali, né, por mais 2 anos. Olha o sofrimento dessa pessoa, mas essa pessoa depois, ela chega a ser o governador, a segunda pessoa a mandar em todo Egito, e o que abre o caminho para a entrada do povo de Deus ao Egito. Há uma grande fome em todo o mundo, ele, como temente a Deus, deu o plano de segurar, né? Vamos guardar os mantimentos. Só no Egito tinha comida. Então, ali tem a entrada do povo de Deus ao Egito. O povo de Deus, através ali do pai e dos irmãos, eles entram, cerca de 70 ou 76 pessoas entram no Egito. E aí, nós
podemos logo lembrar em seguida de Moisés. Moisés, que foi livrado da morte logo como criança. Moisés foi criado no palácio como príncipe, né, como filho da princesa ali, toda aquela mordomia que ele vivia. Acontece algo, né, aos 40 anos, ele comete um crime, e ali ele reconhece que ele não é daquele povo, e ali Moisés, ele vai embora para o deserto. E ali aos 40 anos ele começa uma nova vida, ele começa a aprender algo novo, ele começa a aprender uma cultura nova, ele começa a aprender, deixar de depender de tudo aquilo que ele vivia lá no palácio. Aí eu acho, tá, gente? Ninguém, responsabilidade minha, talvez seja daí que veio aquele ditado, né? A vida começa aos 40, né? E Moisés teve que recomeçar, teve que reaprender a viver novamente. E isso dura 40 anos. Quando Deus o chama, Deus o levanta para ser o libertador do povo de Israel, que agora é escravo no Egito. E esse povo agora, sem um território, uma nação sem um território, né? Todos conhecem a história. E chega Davi, o homem segundo o coração de Deus, para reinar sobre essa nação. Antes disso, Davi sofreu perseguição também dos irmãos, né? Até quando esqueci o nome do profeta que vai lá escolher, o pai o rejeita, né? Não, mas não está aqui, cadê? Tem umzinho que tal. Samuel, obrigado, pastor. Samuel vai lá escolher o filho, né? E aí o próprio pai o rejeita. Não, esse aqui não vou nem apresentar, né? Não, tem um outro, então chama esse. E aí é esse aí que é o homem segundo o coração de Deus, para se tornar o grande rei da nação de Israel. Sendo que ele não chega lá e senta no trono. Por muito tempo, Davi é perseguido por Saul, tendo que viver escondido, tendo que viver em cavernas, tendo até que pedir, né, guarita, ou pedir, como que é quando a pessoa de um país, asilo político, né, numa terra inimiga. Então, olha como ele sofreu até chegar aonde Deus queria. Então, meus amados, o sofrimento faz parte da vida do cristão. É impossível nós como cristãos, ver a humanidade do jeito que está, ver alguém passando por uma necessidade, ver alguém, né, pedindo comida para poder, né, que não tem um prato de comer, e a gente não sofrer com isso, e a gente não se entristecer com isso. Então, o sofrimento faz parte da vida do cristão. Se os pietistas antigos diziam que se você quer andar na vontade de Deus, você vai atrair sofrimento, né? Então, se você não quer sofrer, né, não procure Deus. Mas existe uma esperança, né? Não quero desanimá-los, existe uma esperança que tudo isso um dia vai acabar. Então, Atos capítulo 8, do verso 1 ao verso 8. Antes de iniciar a leitura, também queria fazer um esboço rápido aqui sobre Atos. Né? Atos, ele é um livro teocrático, ou seja, ele mostra o governo de Deus, ele mostra para nós, igreja, hoje, que Deus está no controle, sempre esteve no controle de tudo, que nada, né, saiu do controle de Deus. Tudo que acontece na história, Deus está no controle. Atos, ele é um livro fidedigno, ele mostra a fidelidade de Deus cumprindo as suas promessas. Logo no capítulo 1, Jesus ali promete, e logo no capítulo 2, o Espírito Santo desce sobre a igreja, né, o que chamamos de Pentecostes. E o que me alegra nisso tudo é que a igreja, empoderada pelo Espírito Santo, vai às ruas, vai para fora, para mostrar, para pregar sobre Jesus. E Atos também, ele é um livro missionário.
narra o impulso da expansão do Evangelho do Senhor Jesus naquela geração. Ronaldo Lindório, ele separa o livro de Atos de 4 formas, ele chama de 4 impulsos. O primeiro impulso, o impulso da espiritualidade, ou o impulso espiritual. O Espírito Santo é derramado de maneira permanente sobre a igreja do Senhor Jesus. A primeira reação da igreja, quando ela recebe o Espírito Santo, é ir para fora falar das maravilhas de Deus. Mais de 3.000 pessoas são transformadas, são convertidas ali. Atos capítulo 8, o impulso do sofrimento. A igreja agora está passando por um profundo sofrimento. Agora a igreja está sendo perseguida, mas apesar do sofrimento, ela se espalha, pregando a palavra de Deus por toda parte. O terceiro impulso é do envio missionário. Atos capítulo 3, a igreja de Antioquia, orando e jejuando, separam Paulo e Barnabé para o envio, ouvem a voz do Espírito Santo, ouvem a Deus e os enviam para lugares onde a pregação do Evangelho não tinha chegado. E a partir de Atos 16, temos ali o impulso da multiplicação de igrejas. Igrejas que já estavam plantadas, igrejas que já estavam, vamos dizer ali, funcionando, elas agora se associam aos apóstolos e elas ajudam na pregação do Evangelho, plantando também outras igrejas. Então, assim é separado o livro de Atos, de acordo com o Ronaldo Lindório. Então, vamos à nossa leitura. Atos 8, do verso 1 ao verso 8. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram grande pranto sobre ele. Saulo, porém, assolava a igreja, entrando pelas casas e arrastando homens e mulheres, encerrava-os no cárcere. Entremente, os que foram dispersos iam por toda parte pregando a palavra. Filipe, descendo à cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo-as sinais que ele operava. Pois os espíritos imundos de muitos possessos saíam gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados. E houve grande alegria naquela cidade. Amém? Vamos orar mais uma vez. Pai, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai, pela Tua palavra. A Tua palavra que tem poder para nos salvar. A Tua palavra que nos edifica, a Tua palavra que nos consola, a Tua palavra que renova as nossas forças para enfrentarmos, ó Pai, os problemas, as dificuldades e passar, Pai, por sofrimentos, ó Deus, diante de todos, Senhor. Nos ajuda, Pai. Reconheço aqui diante do Senhor e da Tua igreja, Deus, os meus pecados, as minhas limitações, peço perdão e que hoje, Deus, o Senhor venha falar conosco, fale aos corações necessitados nessa noite, que não venha sair nada humano, nenhuma opinião minha, nenhuma sugestão, mas somente aquilo que vem do Senhor. Obrigado, em nome do Senhor Jesus, amém. Amém, amados? É interessante que Lucas, ele escreve esse livro, e muitas das vezes ele se coloca junto, ele coloca ali na terceira pessoa, ele está participando, não só ele escreve, não só através de pesquisas, não só daquilo que ele ouviu, mas ele também escreve daquilo que ele viveu. É muito interessante. E no versículo 1, naquele dia se levantou grande perseguição contra a igreja de Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. É importante também a gente notar, a gente perceber que a perseguição sobre a igreja, ela foi direcionada aos judeus
helênicos, aos helenistas, ou seja, aos judeus de cultura grega. O versículo 1 diz que, exceto os apóstolos, né, e todos, exceto os apóstolos. E aí eu creio que também, agora digo eu, não o Senhor, mas creio que não só os apóstolos, mas aqueles judeus que caminhavam ali, que tinham costumes, que viviam ali em Jerusalém, eles também não foram perseguidos. Quem foi perseguido, a perseguição começou com os helênicos, os judeus de cultura grega, que tinham ouvido falar do Senhor Jesus, que creram no Senhor Jesus. Então, esse ardor missionário da igreja partiu deles. Talvez seja por eles não estarem acostumados a toda a tradição, a todos os costumes do povo judeu, a toda aquela religiosidade. Eles, provavelmente, muitos deles, não viram a pessoa do Senhor Jesus, mas eles creram, né, porque falaram para ele. Então, o ardor é impossível aquela pessoa que ouve, a pessoa que ganha, que recebe a melhor coisa que tem, né, na sua vida, guardar para ela. É impossível alguém que é salvo por Jesus Cristo, ouve falar de Jesus Cristo, recebe a salvação, recebe a oportunidade que ele nunca teve na vida, recebe um amor inexplicável. O mundo o rejeitava, a família o rejeita, mas o amor de Deus não rejeita. Então ele é abraçado, ele é incluído, a igreja o ama, a igreja o ajuda, a igreja faz aquela pessoa crescer. E é impossível essa pessoa ficar calada, a pessoa não falar para outras pessoas: olha, independente do que você vive, independente da família, você não nasceu por acaso, Deus tem um plano na sua vida. Então esse ardor missionário partiu dos crentes helênicos, e por isso a perseguição. E Lucas, ele pinta de uma maneira fantástica os relatos dessa perseguição. No verso 1, a palavra que ele... eu não cursei, não fiz grego. Eu posso falar que agora o pastor Benoni já não está mais aqui, porque eu tinha problemas com o professor, né? Mas Fernanda está ali, que pode me corrigir, pastor Paulo Sérgio, outros aí podem também estar aí, né? A palavra grega que ele coloca ali para perseguição, ela é diógmos. Não sei se está certa a tradução, tá, gente? Mas essa palavra, ela significa sofrimento físico. E quando nós olhamos para o texto, a gente vê que a igreja, ela sofre, ela está passando por esse sofrimento físico. Como que Estevão foi morto? Apedrejado. Eles viram... eles eram presos, famílias inteiras eram presas, eram encarceradas, porque não renunciavam, não negavam o Senhor Jesus, a fé no Senhor Jesus. Então era um sofrimento físico que eles estavam passando. No versículo 2, alguns homens piedosos sepultaram Estevão, fizeram grande pranto sobre ele. A palavra pranto que Lucas usa é kopton, que traz a ideia de um sofrimento emocional, traz uma ideia de um sofrimento agora emocional. Eles creram em algo que não viram, agora os líderes estão lá em Jerusalém, eu sou obrigado a fugir, porque eu estou falando daquilo que eu criei, mas agora eles estão sozinhos, agora eles estão passando, será realmente... que é isso que estava preparado para a minha vida? Olha o sofrimento emocional, olha pensar, saber que familiares estavam sendo presos, mortos. Hoje em dia, quando nós olhamos para a igreja, olho para mim, né? Nós sofremos agora também de forma emocional, né? Existe a depressão. E engana-se aquele que pensa que a depressão é falta de fé. Engana-se aquele que acha que depressão é porque é falta de Jesus, é falta de Deus, é falta de leitura bíblica. Não,
depressão é uma doença emocional, uma doença que muitas vezes não mostra a ferida dela no teu corpo, não mostra você. Você, muitas vezes, não precisa ficar entubado. Mas a angústia que tem dentro do peito, que muitas vezes surge vontade de sentir dor para se livrar daquela angústia, é maior do que às vezes estar entubado. Os pensamentos de suicídio que vêm na cabeça, a vontade de se livrar daquela angústia é muito forte. Então, engana-se aquelas pessoas que ainda falam, não aceito depressão, eu não aceito a depressão como doença. Depressão é falta de fé, depressão é falta de estar na igreja, depressão é falta de Jesus. Não, depressão é uma doença que qualquer um de nós pode estar passando, sofrer, seja agora, seja no futuro, seja quando for, angústia, desespero. A igreja naquela época estava desesperançada. O que fazer agora? O que fazer? Nossos líderes ficaram lá, nós estamos espalhados pelo mundo. Qual é a esperança agora? Um tempo atrás nós estávamos assim. A pandemia chegou, mudou planos de todo mundo, planos individuais, planos da igreja. A gente pensava que aquilo ali ia durar 3 meses, 6 meses, 1 ano. Quando eu pensei que já tinha acabado, veio a segunda onda. Então, traz desesperança. A certo ponto, traz desesperança a qualquer humano. Isso é fato, isso é natural. O verso 3 diz que Paulo assolava a igreja, Paulo assolava aqueles que ficavam no caminho, e a palavra que Lucas usa para assolava é lumaion. Depois vocês perguntam a Fernanda se está certo. E mais interessante é que lumaion é a mesma raiz que João vai usar lá em João 10:10, quando diz que o ladrão veio para matar, roubar e destruir. É a batalha, é a crise espiritual. É aquilo que quando vem, que acontece inesperadamente. É uma pessoa que do nada está doente, que a gente ora, que a gente acorda de madrugada para orar, mas que não adianta. É um desemprego que bate a porta de um pai de família, que tem planos para seguir com a sua vida, com a sua família, mas agora chegou o desemprego. E todo esse sofrimento, vem como lá em João 10, o ladrão vem para matar, roubar, destruir, é a mesma palavra, porque vem questionar a nossa fé. Quando os problemas inesperados acontecem, nós duvidamos, nós questionamos a Deus, nós queremos saber, nós falamos, Deus, por que isto está acontecendo? Por que o Senhor permitiu isso acontecer? Mesmo crendo no Senhor Jesus, mesmo tendo fé em Jesus, nós passamos por essa crise espiritual. Ela vem para abalar a nossa fé, ela vem para nos desestimular a andar com Cristo, ela vem para tirarmos muitas vezes daquilo que Deus deseja para a gente. Então, meus amados, eu lembro aqui, do pastor Benoni. O pastor Benoni era muito mais do que um pastor para mim. Eu sei que ele era importante para muita gente, mas devido ao meu histórico familiar, as pessoas se tornam muito mais importantes para mim do que para elas. Pastor Paulo Sérgio, ele tem uma importância enorme na minha vida, muito mais do que eu para ele. Ele representa muito mais para mim. Pastor Bruno tem muito mais representatividade na minha vida do que eu para ele. Pastor Roberto Caputo, ele tem muito mais representatividade na minha vida do que eu para ele, devido ao meu histórico familiar. E quando eu soube da morte do pastor Benoni, eu fui aos prantos. Eu disse, eu estou sem chão. Quem é que vai cuidar de mim agora? Quem é que vai me incentivar? Quem é que vai conversar comigo? Quem é que vai sempre preparar aquele tempinho ali para a gente trocar aquela ideia?
Então, esses momentos, quantas vezes eu acordei de madrugada, saía da minha cama para ir para a minha sala para orar pela vida dele, para orar, para pedir a Deus, Deus, deixa ele mais um tempo aqui com a gente, deixa aí quanto eu preciso ainda aprender dele, aprender com ele. Eu cheguei para o Bruno está ali, eu falei, Bruno, tu sabe que eu sou meio doido, não sabe? Ele, Bruno, já sei. Pô, vamos lá na porta do hospital, vamos lá orar. Como? Vamos indo lá, e a gente pede para entrar e vamos lá orar pelo Benoni. Aí Bruno fica sem resposta, porque, pô, o Júnior vem com essa doideira. Mas aí a Juliana foi e falou, aí outra pessoa também foi e falou, ele falou, gente, vamos lá no hospital orar, e nós fomos. Mas aprove Deus levar Benoni, aprove Deus levar ele. E até certo ponto a gente pergunta, por quê? Por quê? Mas depois, o amor de Deus, o consolo do Espírito Santo vem sobre nós. E aí a gente começa a enxergar o propósito de Deus naquilo. Deus começou a me trazer. Quantas vezes você conversou com ele agora e ele falava que estava se sentindo sozinho, que ele, não sentia alegria na vida? Quantas vezes você percebeu ele sozinho? Ele chegava lá no seminário Betel, fazia lá, e todo mundo, o pastor Benoni, e daqui a pouco ele estava lá sozinho, sem ninguém. Quantas vezes eu liguei para ele, pastor, está sozinho aí, quer que eu fique aí contigo, para a gente conversar? Não, tem um amigo aqui, não sei, a gente está aqui. Então, ele estava aqui no nosso meio, mas ele estava sofrendo, ele estava solitário. Então, Deus fez o melhor para ele, é estar lá com ele agora, vivendo das maravilhas do Senhor, daquilo que um dia também todos nós vamos viver. Amém? Duas coisas nós aprendemos através desse texto, que o cristão, ele não está isento do sofrimento. E o segundo, é que Deus está no controle de tudo. Deus tem um propósito em tudo, até mesmo diante do nosso sofrimento. A primeira coisa que eu queria falar, que eu queria pensar com vocês, assim como esse texto falou ao meu coração, a primeira coisa que o sofrimento traz para a gente é aperfeiçoar o nosso caráter. Quando nós estamos em sofrimento, é que nós lembramos de como eu deixei de aproveitar tal coisa, como que eu fui leviano com aquela responsabilidade que estava sobre minhas mãos, como eu deixei passar tanta oportunidade. Então, o sofrimento, ele vem para aperfeiçoar o nosso caráter. O nosso caráter, ele não é aperfeiçoado enquanto está tudo bem, enquanto está tudo tranquilo. O nosso caráter, ele é aperfeiçoado no sofrimento. Então, se estou passando, se tem alguém passando, aproveite para rever as suas atitudes, aproveite para rever os seus passos, aproveite para rever seus planos, se estão condizentes com aquilo que Deus, com os planos de Deus, com aquilo que Deus deseja para a sua igreja, deseja para você. E é interessante que lá em Romanos capítulo 5, Romanos 5, 3 e 4, diz assim, e não somente isso, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. E a palavra grega usada aqui para experiência é caráter aprovado. Então, muitas das vezes, Deus tem um propósito de aprovar, de forjar o nosso caráter, e isso vai acontecer através de um sofrimento, através de dor. Nada é mudado, nada é aperfeiçoado, nada é consertado sem dor. Um carro bate, vai para a lanternagem, mesmo que troque peças, vai ter uma martelada, vai ter uma batida, vai ser necessário lixar para pintar. Então, sofrimento serve para isso, para que nós
venhamos a nos tornarmos pessoas mais maduras, pessoas edificadas, pessoas com caráter aprovado, pessoas que quando alguém falar, poxa, não, esse aí eu boto a mão no fogo. Tem certeza? Tenho. Esse aí eu boto a mão no fogo. Então, nesse tempo, é tempo da gente mais experiente, abandonar vícios que nos levam a nada, abandonar costumes que também nos levam a nada, que não acrescentam nada na nossa vida, que não contribui em nada na nossa caminhada com Deus. Nós abandonamos pecados e nós somos fortalecidos. Então, amados, a primeira coisa que o sofrimento traz para a gente, ele aperfeiçoa o nosso caráter. Eu não sei, nunca perguntei isso lá para as pessoas de Pingueira, mas também não tenho como saber, mas eu sei de mim. Eu cheguei lá um júnior e voltei outro. Ah, porque lá sofreu? Não, porque lá teve sofrimento? Teve. Lá porque tinha dificuldade? Muita. Lá porque isso. E no meio dessa dificuldade, no meio dessas coisinhas, você vai vendo que é Deus que faz as coisas. Você aprende a depender mais de Deus. Você vê que seminário é importante, tá, gente? Você vê que curso é importante. Capacitação, muito importante. Mas não é na nossa força, não é do meu jeito, não é na minha opinião, é na vontade de Deus. Então a gente se torna mais dependente de Deus, porque a gente chega a um ponto que fala, o que eu vou fazer agora? E aí Deus age. É assim que deve agir, é assim que vai ser. A segunda coisa que o sofrimento traz para nós, ele confirma a nossa fé. Lá em 1 Pedro, capítulo 1, versículos 6 e 7, Pedro 1, 6 e 7. Nisto exultais, embora no presente, por breve tempo, se necessário, sejais contristados por várias provações, para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro perecível, mesmo apurado por fogo, rendude em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Então, o sofrimento, ele purifica a nossa fé. Reconhecemos que não há outro meio, não há outro caminho, não há o jeitinho, não existe o jeitinho brasileiro, é somente Deus, é somente através de Deus que as coisas podem acontecer. Não existe caminho, não existe solução, não existe nada que traga esperança, que traga alegria para a nossa vida, a não ser Deus. É Ele que permite a gente passar por situações complicadas, por situações difíceis, mas também é nesse tempo que nós vemos que somente Ele pode tirar, é somente Ele, o caminho é Ele, só existe um Deus. E à medida que nós cremos em Deus, à medida que a nossa fé está sendo purificada, nós vamos crendo em Deus, e à medida que nós cremos, nós descansamos. Os problemas vão surgindo, e muitas vezes a gente não vai mais agir da forma antiga, nós vamos descansar no Senhor, porque se o problema levantou, somente Deus é capaz de tirar. Se o problema surgiu, lógico que nós vamos agir, nós vamos procurar, vamos fazer, mas Deus continua no controle de tudo. À medida que nós cremos, nós descansamos, nós conhecemos mais a Deus, nós sabemos quem é o nosso Deus, nós sabemos que apesar de quem somos, Ele não nos abandona. Mateus 24, o Evangelho de Mateus 24 vai dizer que muita coisa vai piorar, a perseguição vai aumentar,
Muita coisa ruim ainda está para acontecer, mas lá em Mateus 28, a grande comissão, e aí muita gente dá ênfase no id, né? Ir de fazer discípulo, nem no fazer, mas no ir, né? Então, em Mateus 28, nós temos uma ordem, nós temos, né, um modus operandi, mas nós temos uma promessa, e que muitas das vezes essa promessa ela não é falada, ela é esquecida na grande comissão, é que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos tempos. Então, independente, amados, do vale da sombra da morte que você esteja passando, você não está sozinho. Sua família pode ter te abandonado, a igreja pode ter te abandonado, seus vizinhos podem ter abandonado, mas Jesus Cristo está com você. Você não está sozinho. Nós nunca estamos sozinhos, porque Ele está conosco, e isso é uma promessa dEle, e se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Nós não estamos passando por esse tempo pandêmico sozinho. Desde o começo eu conversei com o Bruno, eu falei, Bruno, eu penso em duas coisas sobre a pandemia. Uma é para a própria humanidade rever seus conceitos, é para a própria humanidade descer um pouquinho o nível, né? Porque o homem, né, a sociedade, ela está muito, né, empoderada, ela está isso, independente de si. Então eu falei, veio um vírus para acabar com isso, né? Rapidinho, teve que se recolher todo mundo, teve que se, né, o que faz agora? Usa máscara, não usa, usa cloroquina, não usa, não sei o que, até chegar a vacina agora. E uma outra coisa, que eu creio que a pandemia, na permissão de Deus, veio trazer para nós, igreja. A pandemia é um momento da igreja refletir, é um momento da igreja rever os seus conceitos, rever suas atitudes, é o momento da igreja lembrar que a própria palavra igreja, eclésia, é chamados para fora. Então, igreja não se resume a um encontro dominical, igreja não se resume a uma escola bíblica, é importante? Muito. Igreja não se resume a uma célula, igreja é o seu comportamento lá fora, diante da sociedade, seja numa sala de aula, seja no seu trabalho, ali você é a igreja, e como está ali, as pessoas através da sua atitude, sabem que você pertence a Jesus Cristo, as pessoas sabem, através daquilo que você fala, daquilo que você pensa, que você pertence a uma igreja, que você é a igreja de Jesus Cristo. Então é um momento nosso, como igreja, individualmente e como comunidade de fé, rever o nosso conceito, rever as nossas atitudes. Eu ouvi muita gente dizer, a igreja parou, a igreja, é necessário voltar para continuar a adoração. Amados, nossa vida foi comprada, e não foi comprada por moeda, não, foi comprada a preço de sangue, e o sangue de Jesus naquela cruz do Calvário, a nossa vida tem valor, e a nossa vida, e nós fomos criados, e Jesus Cristo morreu naquela cruz, para que nós viéssemos a glorificar o nosso Deus. A finalidade da nossa criação, da nossa existência, é glorificar a Deus. E isso eu não faço só aqui. E isso eu não faço só numa escola bíblica, eu faço no meu dia a dia, porque a minha vida é um culto a Deus. Deus está olhando para nós a todo tempo, a todo instante. Deus está olhando para as suas atitudes. E como um pai, eu tenho essa relação, apesar de eu ter um pai, mas um pai que não foi presente na minha vida, eu vejo hoje Deus como um pai. Eu vejo Deus como um pai que olha para mim e deseja sentir alegria da minha vida, deseja sentir orgulho de mim, porque Ele fez já muito por mim. Devolver o amor, devolver tudo que Ele fez por mim é impossível. É impossível a gente igualar o amor de Deus sobre nós, é impossível. A gente nunca vai empatar esse jogo, a gente sempre vai perder de goleada. Mas Deus olha, eu creio que Deus olha para mim e fala, poxa filho, tira uma nota 8 hoje. Tira uma nota 8 hoje, como foi seu dia? E eu poder descansar, deitar no meu travesseiro e falar, pai, como foi meu dia? Hoje eu procurei fazer tudo o que é certo, tudo o que o Senhor manda. Será que eu consegui tirar um 10?
Será que eu fui exemplo para alguém? Será que eu glorifiquei o teu nome para alguém? Será que apesar de uma atitude minha, as pessoas reconheceram que eu sou cristão, que eu pertenço ao Senhor, que eu te chamo de Pai? Independente da nota, a gente nunca vai chegar ao 10, mas que Deus espera que a gente melhore a cada dia. Deus espera isso de mim e de você, e Ele espera pacientemente. E Ele espera pacientemente, Ele não vai castigar, Ele não vai abandonar, mas Ele deseja isso de cada um de nós, que nós venhamos individualmente a glorificá-lo, a poder dizer não. Mas por que não? Porque isso eu sei que vai desagradar a Deus. Mas por que você não quer fazer isso? Não tem ninguém olhando, não tem ninguém vendo. Teu pai não está vendo, tua mãe não está vendo, tua esposa não está vendo, mas eu quero não. Por quê? Porque eu sei que Deus está vendo, e eu não quero desagradar meu Pai que está lá no céu. É isso que Deus deseja. Então, o sofrimento confirma a nossa fé, e o que nós precisamos, muitas vezes, ao deitar, Senhor, obrigado pelo dia, obrigado, Senhor, tira esse sofrimento. Em vez de a gente pedir ao Senhor para tirar o sofrimento, é a gente pedir, Senhor, me dá mais fé. Me dá mais fé. Se for possível, Senhor, aumenta a minha fé para suportar o amanhã, para suportar o dia seguinte, porque eu não quero duvidar, eu não quero negar, eu quero continuar glorificando o teu nome. Então, quando a gente vai dormir, não é, Senhor, tira o sofrimento, diminui a minha dor, para com isso que eu não estou aguentando, não. Senhor, aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé para suportar, para não poder te negar, para em tudo eu poder glorificar o teu nome, porque esse é o sentido da minha existência, foi para isso que eu fui criado. E terceira coisa que nós precisamos entender diante de um sofrimento, de um tempo de sofrimento, que existe a necessidade de se envolver na missão. Como eu falei, que a pandemia ela veio trazer algo para a humanidade e também para a igreja, é porque muitas vezes a igreja, aí eu quero falar a igreja brasileira pensa que missões fazia aquela campanha, principalmente, não vou falar que está na internet, né? Mas fazia aquela campanha e tal, e enviar dinheiro. Faz a campanha e envia dinheiro. Não, amados. A igreja, missões, é a essência da igreja. Se não fosse necessário pregar o evangelho para que outras pessoas estejam salvas, não teria sentido a igreja. A igreja ela foi comprada a preço de sangue para isso, para que hoje outras pessoas possam crer nesse Deus maravilhoso, esse Deus que nos consola, esse Deus que nos permite sofrimento, mas o sofrimento tem um propósito, o sofrimento, Deus está no controle desse sofrimento, não é por acaso. Então, existe uma necessidade de se envolver na missão. Atos 16, 25, todos conhecem essa história, passaram um grande dia lá e tal, pregando o evangelho, fazendo aquelas coisas, e Paulo e Silas são presos, são encarcerados. Antes disso, eles apanham, são açoitados, e no anoitecer, lá na noite, o texto vai dizer que Paulo e Silas oravam e cantavam louvores ao Senhor. E o carcereiro, vendo aquela coisa extraordinária acontecendo, como pode isso acontecer? Em meio a tudo que vocês passaram, vocês estão cantando e orando a esse Deus. O que é necessário para eu ter esse Deus também? Que nem a dor de vocês, que nem a prisão de vocês, foi impossível de vocês continuarem adorando a esse Deus. E a resposta, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e tua casa. Imediatamente, aquele carcereiro, ele é transformado, e ele vai para a sua casa, e a sua família também, todos ali creem no Senhor Jesus. No capítulo 40 de Atos 25,
eles chegam a uma casa, a casa de Lídia, e ali Deus faz nascer uma nova igreja. Então, meus amados, é necessário me envolver na missão. Apesar do sofrimento, apesar do que eu estou passando, é necessário eu me envolver na missão, porque se eu estou sentado hoje aqui, é porque Deus tem algo para mim. Deus não espere que eu fique apenas aqui. Deus tem algo. Então, como eu posso me envolver? Quantos dons e talentos existem? Quantas pessoas aqui com dons, com talentos que Deus deu a cada um de vocês? Então, como que eu posso me envolver na missão? Olha para o talento, olha para a sua profissão e busca ajudar alguém. Paulinha, posso falar? Posso, né? Estava lá no Morro do Encontro, e aí chegou as crianças, chegou um menino, Daniel, e eu falei assim: Daniel, por que você está sem chuteira hoje? Ele, tio, porque estou cheio de ferida. E eu falei assim, mas que ferida é essa? Ele, não sei, tio, essas feridas aparecem, eu não sei, né, se é aqui no campo, porque o campo é aberto, entra cavalo, entra cachorro, entra tudo, eu não sei. E ali a gente aprende, né, que a gente não pode dar remédio, mas tem ali um materialzinho, né, uma água oxigenada, alguma coisa. Aí eu fui ali limpar as feridas dele, joguei água oxigenada, passei uma gaze, botei um band-aid. E aí os outros meninos vendo aquilo, tio, eu também. Aí vinha um com arranzinho, vai para lá, não tem nada. Mas eles querendo carinho, eles querendo amor, eles querendo atenção. Só que o que me chamou a atenção é que muitos daqueles meninos tinham as feridas. Muitos daqueles meninos estavam com feridas, e você via que a ferida não foi porque ralou, não foi porque caiu, porque a gente não é médico, mas a gente sabe a diferença. E aquilo me preocupou. E aquilo me chamou a atenção. Poxa, como ajudar aqueles meninos? O que fazer por aqueles meninos? Como eu posso fazer algo para aqueles meninos? E aí, Senhor, me dá uma direção. E a direção foi Paulinha, que o pai está ali, o marido está ali, mas eu a vejo uma vocacionada. Desculpa, pastor, a mãe também está ali, mas eu a vejo como uma vocacionada. Paulinha, quando você puder, entre em contato comigo. E aí a Paulinha entrou em contato comigo 10 horas da noite. Poxa, Júnior, desculpa. Respondeu, não, Paulinha, tranquilo. Paulinha, está acontecendo isso. O que você pode me orientar, né? O que você pode falar para mim? Porque você está estudando, você tem um dom, você está se preparando para isso. Foi algo que Deus colocou no coração dela. E o que você pode me ajudar? E aí a Paulinha falou assim, Júnior, faz o seguinte, tira uma foto da ferida. Traz para mim, que eu vou pesquisar. Se eu não conseguir ver, eu vou procurar com as minhas amigas. E aí, se eu não ver, eu tenho uma prima que é dermatologista, eu vou enviar para ela. E aí a gente vai ver o que a gente pode fazer. Paulinha, será? Aí já é o visionário, né? Paulinha, será que seria possível um dia a gente marcar lá na igreja? Estou falando aqui de primeira mão, tá, gente? Notícia de Break News. Paulinha, será que era possível um dia a gente marcar lá na igreja? Eu sei que você, né, tem a sua, né, limitação ainda como profissional, mas levar aquelas crianças, a Paulinha é missionária, vamos levar a Paulinha lá na comunidade. Não, aquelas crianças que precisam sair de lá, aquelas crianças que precisam ver que tem vida, aquelas crianças que precisam sair lá daquele meio para ver que tem pessoas aqui reunidas como igreja, que oram, que contribuem, que doam o seu talento por elas, que as amam mesmo sem a conhecer. Então eu falei, Paulinha, será que a gente pode? Poxa, Júnior, vou ver sim. Um dia que eu vou estar de folga e tal, falo contigo, a gente corre atrás aí, a gente tá, beleza, aí você vê aí se você consegue preparar uma equipe, né, de ajudante, e aí, né, de repente a gente oferece um lanchezinho para aquelas crianças também, aí de repente, aí depois, né, aí é o sonhador, né, aí eu falei assim, poxa, será que também a gente poderia arrumar um dentista, né, fazer uma aplicação de flúor e tal, não sei o quê. Aí veio Ronaldo dentista, não falei contigo ainda não, Ronaldo, mas espera o telefonema. Ronaldo dentista também, usar o talento dele para aplicar flúor, ensinar como é que escova os dentes. Aí, Henrique, poxa, tem umas roupinhas lá de criança lá sobrando, vamos botar aqui bonitinho para eles escolherem para eles.
Poxa, se envolver na missão, gente, é isso, é amar as pessoas através das nossas atitudes, é aquilo que Deus nos deu. Deus não me deu nada, me deu uma vida nova e uma coisa que eu já fazia de forma errada, gostar de futebol. Hoje as pessoas perguntam, o Fluminense jogou, eu nem sei, meus amados, nem quero saber. Eu só sei que eu uso somente futebol para me aproximar daquelas crianças. E olha que interessante, a gente começou o projeto lá, e aí ficavam os meninos de fora, com quantos anos e tal, e eu falava, poxa, por que você não participa do projeto? Vem aqui fazer a inscrição, porque eles estão acostumados a qualquer coisa, a ser de qualquer maneira. Só que não, existe uma inscrição, tem que escrever, o pai tem que assinar, o responsável tem que ir assinar. Então, tem que estar matriculado na escola, não pode estar fora da escola. Não está na escola, vamos lá matricular. Então, Pacto de Lausanne, a Bíblia é Pacto de Lausanne, é o evangelho todo para o homem todo. Não é apenas ensinar futebol, mas é ensinar cidadania. Né? Como eu falo lá para eles, pode sair um profissional aqui para a seleção, amém, mas vai sair um bom filho, vai sair um bom marido, vai sair um bom irmão. E aí o menino, cara, ele não queria entrar no projeto de jeito nenhum. Ele ficava, às vezes, lá de fora, zombando dos meninos que estavam. E eu chegava, cara, para aí, por favor. Aí ele saía dali e ia para lá, e começava. E os meninos, crianças, adolescentes, né, não aguentavam, a gente ficava aquela discussão. E aí eu ia, orava, Deus, me dá a direção, me dá paciência. Aí quando eu estava lá, já via subindo o menino, já vem esse... Né, já vem ele de novo, vontade já de pegar ele no pescoço ali, torcer e botar para correr. E aí um dia, passou semanas, eu vejo ele mancando. Aí eu estou assim, parceiro, está mancando por quê? Tio, andando em bicicleta aqui, cortei o ferro da bicicleta. Falei, mas tu já foi no médico? Por que médico? De repente você precisa tomar uma antitetânica, metal e tal, não sei o quê. Ele, não, deixa eu ver esse pé aí. Pé do menino, gente, né, imagina, andando descalço o dia todo, imagina aquele pé. E aí eu falei assim, poxa, tem um remedinho aqui, cara, vamos ali. E aí ele foi lá, sentou lá no banquinho, aí eu fui lá pegar aquele pé, e aí eu fui jogando água oxigenada, e aí eu fui passando, e aí eu fui limpando, e aí eu peguei band-aid, botei outro, tá bom, cara, como é que tá? Tá maneiro? Tá maneiro. E aí só, voltei. Isso foi na quarta. Na sexta-feira o menino estava lá, tio, faz a minha inscrição. Aqui minha mãe, para tu fazer a minha inscrição. Uma atitude de amor. Não precisei pregar, não precisei nada, mas uma atitude de amor fez ele reconhecer, poxa, aqui algo é diferente. Então, muitas vezes, envolver na missão é eu usar aquilo que eu já tenho, é usar aquilo que Deus já colocou no meu coração, aquilo que eu faço para abençoar outras pessoas, para que outras pessoas, através daquilo que eu faço, possam reconhecer a Deus. Tão somente só isso. E aí a Paulinha tem esse dom, desde novinha, desde quando eu conheci a Paulinha, eu escuto que a Paulinha tem um sonho de ser médica. Então, ela vai usar aquilo que Deus colocou na vida dela, aquilo, o dom, o talento que Deus colocou para abençoar outras vidas. E qual é o seu dom? Qual é o seu talento? O que é aquilo que você faz de melhor que pode abençoar? Ou melhor, o que você tem? Qual o dom e talento que você pode se envolver na missão de Deus através da igreja para abençoar outras vidas, para que aquela vida possa crer no Senhor Jesus. Então, meus amados, é necessário se envolver na missão. O sofrimento faz parte da nossa vida. Nós não vivemos sem sofrimento. Como eu falei no início, é difícil a gente olhar para um pai de família desempregado, precisando de alguma coisa, precisando às vezes levar comida para dentro de casa, e eu não sofrer com aquilo. Outro dia eu estava em Botafogo, e veio uma menina, né, uma mulher, e ela veio para mim e falou assim, moço, eu não sou usuário de drogas, eu não sou isso, eu não sou aquilo, simplesmente,
Meu marido perdeu o emprego, eu perdi o emprego, e eu estou aqui pedindo uma ajuda. E aí eu falei assim, poxa, agora eu não tenho como te ajudar. Toma aqui meu telefone. Cadê o Henrique? Henrique está aí? Aí eu falei assim, anota aí meu telefone. Esperei. Marido dela entrou em contato. Oi, meu nome é Marcelo, você encontrou com a minha esposa no sinal, deu o telefone, pediu para eu ligar, tal. Eu falei assim, beleza. Você pode me encontrar comigo, você pode ir na Tijuca segunda-feira, se encontrar comigo? Aí ele, depois de algum tempo, desculpa a demora, porque o celular, eu não tenho celular, eu uso o celular de alguém, a internet às vezes não vem. Aí eu falei, onde você mora? Moro na Rocinha. Você tem condições de ir na segunda-feira à noite na Tijuca? Falou assim, eu tenho sim. Falei assim, então você vai lá, que eu vou estar lá te esperando. Que vai ter pessoas lá, que vai estar lá te aguardando, para você ser atendido, para você ser abençoado, para você ser amado. Seja através do lanche, do jantar. Não é morador de rua, é um pai de família que, por causa da pandemia, ficou desempregado. O que nós, como igreja, podemos fazer por essa pessoa, por essa família? A resposta é clara, amá-la, através de quê? Das nossas atitudes. Então, amanhã eu vou dar meu jeito, vou chegar aqui e vou ficar esperando ele. Toma aqui, a igreja de Jesus está te dando. Vocês têm isso aqui, é para morador de rua, mas não, você quer também almoçar? Esse aqui é fulano, esse aqui é fulano, aqui, Aqui é as pessoas que amam a Deus e que também querem mostrar para você que Deus também te ama. Então, é necessário nós nos envolvermos na missão. Segunda coisa, em relacionado ao nosso sofrimento, é simples. Deus tem um propósito, até sobre tudo e até mesmo pelo nosso sofrimento. E para fechar, eu queria que vocês abrissem sua Bíblia novamente e a gente vamos ler todos juntos o versículo 8. Atos 8, versículo 8. Pode projetar aí para mim? A igreja, relembrando que a igreja, ela estava sendo perseguida. A igreja, ela estava passando por sofrimentos físicos, sofrimentos emocionais. A igreja estava com a fé abalada. A igreja estava passando por situações difíceis. E mesmo assim, por onde a igreja, as pessoas passavam, elas falavam da fé dela. Elas falavam do autor e consumador da sua fé, Jesus Cristo. Ela falava, ela pregava. Não foi o sofrimento, não foi aquilo que eles estavam passando que impediu a cada um deles de falar sobre Jesus. E aí, pessoas foram salvas. O texto diz que sim. As multidões atendiam unânimes às coisas que Filipe dizia, ouvindo e vendo o que ele operava. Pessoas eram libertas de espíritos imundos, sim. Muitos paralíticos, havia cura, sim, havia. Nada foi capaz de parar aquela igreja. E fecha o texto, o versículo 8 fecha de uma forma fenomenal. E houve grande alegria naquela cidade. O sofrimento não foi capaz de parar aquela igreja. O sofrimento não foi capaz de parar aquelas pessoas. O sofrimento não impede que a gente faça aquilo que Deus deseja. O sofrimento não impede da gente pregar o evangelho a todo modo, seja do modo que seja agora tecnológico, seja dentro do protocolo, mas o sofrimento não impede do agir de Deus na igreja. E essa alegria, aí eu vou jogar para o grego de novo, vem a palavra rara, não é uma alegria qualquer, não é uma alegria que dura 3 dias e acaba numa quarta-feira de cinza, não é uma alegria de um dia, você comemora o seu aniversário e no outro dia, nesse aniversário, nesse dia é especial porque é meu aniversário, e aí no outro dia você retorna à sua vida normal, com os seus problemas, com as suas dificuldades, com tudo. Essa alegria, ela é uma alegria relacional.
é a alegria de comunhão, porque o sofrimento, ele não nos impede de relacionarmos com o nosso Deus. O sofrimento, ele não impede de ter comunhão com o nosso Deus. Nada Deus nos deu, nada que Ele nos deu pode ser tirado. Então, essa alegria é algo que vem, é aquela paz que excede todo entendimento. É aquela paz que o problema que você está passando, as pessoas olham, cara, mas como que tu consegue estar desse modo? É a paz que excede todo entendimento, que vem de Deus para o seu coração. Então, meus amados, essa alegria, ela não é de receber a provisão. Para essa família que eu convidei para vir amanhã, a solução vai ser a cesta básica. Mas para nós, crentes em Cristo Jesus, não é receber a provisão, é conhecer o provedor. Não é aproveitar da natureza de tudo que foi criado, mas é conhecer o próprio Criador. É ter noção porque eu nasci, porque eu fui criado. Eu lembro que dei muito trabalho até para Deus, né? Depois, pastor Beto, cada um foi passando um pouquinho. Pastor Beto, agora assume aí o Paulo Sérgio. Aí agora vai Benoni. Foi assim, né? Ninguém aguentava muito. Eu costumo dizer que eu sou a cruz mais pesada, né? Mas eu estou emagrecendo, graças à irmã, mãe da Sara, não esqueci o nome. Estou emagrecendo, não vou mais ser a cruz mais pesada. Mas até a minha infância toda, eu vivia cheio de porquês, cheio de questionamento. Por que isso aconteceu? Por que eu fui abandonado? Por que eu fui morar na casa tal? Por que eu fui para o colégio interno? Por que isso? Por que aquilo? Por que aquilo? Porque eu vivia cheio de questionamentos. No dia que eu conheci o Senhor Jesus, todas as perguntas, todos os pontos de interrogação sumiram da minha mente, da minha cabeça. Porque no dia que eu conheci o Senhor Jesus, eu entendi o motivo de estar vivo, eu entendi o motivo da minha existência, eu entendi por que eu fui criado, e por que eu tive que passar por aquilo tudo. Eu entendi. Então, não é se alegrar com a doação que chega, mas é se alegrar com o doador. Não é se alegrar com a cura, mas é se alegrar com aquele que provê a cura, seja sim ou seja não. Então, é se contentar com aquilo que nós recebemos, que é a vida eterna, que Ele deu, Ele não vai tirar. Mas a vida eterna, para eu receber, depende, Ele fez a parte dele, mas eu preciso também fazer a minha parte. Cabe a nós, existe uma condição, é necessário crer no Filho de Deus, Jesus Cristo, que morreu ali naquela cruz pelos nossos pecados, que nos convida para viver uma vida nova, uma vida diferente, uma vida que venha valer a pena. Eu convido você a abaixar sua cabeça, a estar falando com Deus, enquanto o Ministério de Louvor vem aqui para tocar momento de reflexão na tua vida. Você que pertence à igreja, você que faz parte da igreja, é momento de você olhar para tudo o que foi falado, pedir discernimento ao Espírito Santo, falar, Senhor, o que o Senhor deseja de mim para o hoje? Porque tantas pessoas morreram, porque tantas pessoas queridas se foram, mas eu estou vivo. O que o Senhor deseja com a minha vida? O que o Senhor deseja? Qual é a minha contribuição como crente em Cristo Jesus para a tua missão? E se por acaso tem alguém pela internet ou aqui que ainda não teve essa alegria da vida eterna, que não consegue entender, poxa, o que esse doido está falando, cara? O que esse cara está falando de tanto sofrimento, mas mesmo assim ele diz que a gente pode ser feliz, que a gente pode se alegrar, que não é se alegrar com a provisão, mas aquele que dá a provisão. É se alegrar porque apesar do sofrimento, apesar daquilo que eu estou passando, eu não estou sozinho. Apesar do que você está passando, do vale da sombra da morte que você esteja passando, meu amado, meu irmão, minha irmã, como está o teu coração, você coloque na sua cabeça, você não está sozinho.
E entregue-se de corpo e alma a esse Deus maravilhoso que deseja cuidar de você, mas Ele é um Deus educado. Ele não é um Deus que entra, que arromba, que assola, não. Ele é um Deus apenas que espera teu convite. Senhor, vem fazer parte da minha vida, do jeito que eu sou. Vem me consertar. Vem me colocar nos teus caminhos, mesmo que venha doer, mesmo que venha machucar, mas eu quero, Senhor, andar nos teus caminhos, para que essa alegria nunca eu venha perder, para que esse sofrimento, eu sei um dia que acaba, o dia da volta do Senhor Jesus, mas essa alegria, ela nunca vai acabar, ela nunca vai passar do teu coração. Se tem alguém hoje aqui, que vive já do Evangelho há muito tempo, mas ainda não encontrou o seu propósito de vida, não encontrou o porquê, mas que deseja hoje falar, Senhor, eu quero mudar, eu quero que o Senhor me use na sua missão, levante a mão, que a gente vai estar orando por você, faça um sinal, Senhor, eu não sei o que o Senhor deseja, mas eu sei que é o melhor para a minha vida, eu quero participar da tua missão. Se tem alguém que não conhece o Senhor Jesus, se não tem alguém que ainda não pertence à comunidade de fé e hoje quer falar, Senhor, entra na minha vida, também faça um sinalzinho que a gente vai estar orando por você, a gente vai estar ajudando você, a gente vai estar acompanhando você, porque a igreja é isso, é acompanhar, é estar junto nos momentos ruins, nos momentos bons. Somos irmãos. Quando nós aceitamos ao Senhor Jesus Cristo, nós somos feitos filhos de Deus e passamos a tê-lo como Pai, passamos a ser irmãos pelo sangue de Jesus.